Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 14 do livro de 1 Samuel relata a corajosa iniciativa de Jonatas contra os filisteus e a confusão que se seguiu, resultando em uma vitória para Israel. Os versículos também expõem decisões impulsivas de Saul, revelando o contraste entre sua liderança e a fé ousada de seu filho. Esse episódio destaca a soberania de Deus em conceder livramento e a importância da sabedoria na condução do povo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Samuel 14 do livro de 1 Samuel da Bíblia. Jonatas ataca os filisteus. Um certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: "Vamos ao destacamento filisteu, do outro lado." Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, 3 entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. 4 em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozês, o outro, Sené. 5 havia um penhasco ao norte, na direção de Micmais, e outro ao sul, na direção de Geba. 6 E Jonatas disse a seu escudeiro: "Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos." 7 Disse o seu escudeiro: "Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo." 8 Jonatas disse: "Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem." 9 Se nos disserem: "Esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos." 10 Mais, se disserem: "Subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos." 11 Então os 2 se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: "Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos." 12 E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: "Subam até aqui e daremos uma lição em vocês." Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: "Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel." 13 Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. 14 Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Israel derrota os filisteus. 15 Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. 16 As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. 17 Então Saul disse aos seus soldados: "Contêm os soldados e vejam quem está faltando." Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. 18 Saul ordenou a Aías: "Traga a arca de Deus." Naquele tempo ela estava com os israelitas. 19 Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: "Não precisa trazer a arca." 20 Na mesma hora Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas.
21 Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. 22 Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. 23 Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 1 Samuel 14 é uma continuação dramática e estratégica da narrativa sobre Saul e seu filho Jonatas e mostra 3 temas principais. Primeiro, a coragem e fé de Jonatas. Segundo, a falta de sabedoria e impulsividade de Saul. Terceiro, a ação de Deus trazendo vitória a Israel, apesar dos erros humanos. Vamos dividir o capítulo em blocos e explicar seu significado. Primeiro, Jonatas ataca os filisteus com fé, versículos 1-14. Resumo: Jonatas, sem avisar seu pai, resolve atacar um destacamento filisteu com apenas seu escudeiro. Ele crê que Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos, versículo 6. Significado: Jonatas demonstra fé genuína e iniciativa. Ele não age por vaidade, mas confiando que Deus pode operar o impossível. Sua estratégia é simples. Se os inimigos chamarem, ele verá isso como sinal divino. Deus honra sua fé. Eles vencem cerca de 20 soldados sozinhos. Lição: a fé corajosa, mesmo que silenciosa, pode iniciar grandes vitórias. Jonatas é o oposto de Saul. Confia em Deus, não nas aparências. Segundo, Deus semeia confusão entre os filisteus, versículos 15 e 23. Resumo: o ataque de Jonatas provoca pânico entre os filisteus. O chão treme, possivelmente um terremoto, e os inimigos se confundem e lutam entre si. Significado: é Deus quem dá a vitória. O pânico e a confusão são sinais sobrenaturais. Até mesmo israelitas que estavam no lado dos filisteus mudam de lado e ajudam na batalha. Os soldados escondidos retomam coragem e voltam a lutar. Lição: Deus pode usar até pequenas ações de fé para provocar grandes mudanças. A vitória não vem da força de Saul, mas da ação divina que responde à coragem de Jonatas. Voltamos a ler. Saul amaldiçoa quem comer. 24 Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. 25 O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. 26 Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam um juramento. 27 Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. 28 Então um dos soldados lhe disse: Seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: Maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. 29 Jonatas disse: Meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. 30 Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior. 31 Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmais até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Ele disse: Vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. 32 Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros. Mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com sangue. 33 E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. 34 Saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. 35 Então, Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. 36 Saul disse ainda: Desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: Faze o que achares melhor. O sacerdote,
Porém, disse: consultemos aqui a Deus. 37 Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel. Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. 38 Disse então Saul: venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. 39 Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. 40 A seguir disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: faze o que achares melhor. 41 E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. 42 Saul disse: lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. 43 Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. 44 Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. 45 soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca! Juramos pelo nome do Senhor: nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas, e ele não foi morto. 46 E Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua própria terra. 47 Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. 48 Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. A família de Saul. 49 Os filhos de Saul foram Jonatas, Esvi e Malquizua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. 50 Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. 51 Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. 52 Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Análise textual. Terceiro, Saul faz um voto tolo e prejudica seu exército. Versículos 24-35. Resumo. Saul proíbe todos os soldados de comerem até o fim da batalha, impondo um voto de jejum forçado. Isso enfraquece os guerreiros e quase mata Jonatas. Significado. Saul tenta parecer espiritual, mas age com impulsividade e falta de discernimento. Jonatas, sem saber do voto, come mel e recupera forças. Isso revela a irracionalidade da ordem do pai. O exército, faminto, come carne com sangue, o que era proibido pela lei de Deus, e peça gravemente. Lição: lideranças impensadas e mandatos religiosos sem base podem levar o povo ao pecado. Saul tenta espiritualizar sua liderança, mas é guiado por vaidade e descontrole. Quarto, Saul tenta matar Jonatas, versículos 36-46. Resumo: quando Deus não responde a Saul, ele decide lançar sortes para descobrir o culpado. A sorte recai sobre Jonatas, e Saul declara que ele deve morrer. Significado: Saul mostra-se mais preocupado com regras do que com justiça e bom senso. O povo reconhece que Jonatas foi o verdadeiro herói da vitória e o livra da morte. Esse momento marca mais um sinal da decadência de Saul como rei. Lição: Saul está cada vez mais desconectado de Deus e do povo. Seu senso de justiça está comprometido por orgulho e religiosidade vazia. Quinto, resumo do reinado e família de Saul, versículos 47-52. Resumo: o capítulo termina com um resumo militar e familiar de Saul. Lutou contra muitos inimigos: moabitas, filisteus, amalequitas. Sempre recrutava homens fortes. Apresenta os filhos, inclusive Jonatas e Mical, e o general Abner. Significado:
Saul teve sucesso militar, mas espiritualmente fracassou. Ele dependia de força e estratégia, mas não confiava plenamente em Deus. Sua instabilidade emocional e espiritual pôs em risco até seus aliados mais fiéis, como Jonatas. Lição: sucesso aparente, vitórias militares, não compensa fracasso moral e espiritual. A realeza de Saul se mantém, mas sua aprovação diante de Deus já estava abalada. Conclusão do capítulo 14. Este capítulo mostra o contraste entre Jonatas, fé, coragem, ação guiada por Deus. Saul, decisões impensadas, religiosidade superficial, insegurança, orgulho. A vitória de Israel não veio por causa de Saul, mas apesar dele. Deus honrou a fé de Jonatas e agiu soberanamente para libertar o povo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!